Eu quero trazer um tema aqui, vou até explicar o tema, que é conheça qual é a fonte. Repita comigo, conheça qual é a fonte. Esse conheça qual é a fonte, eu quero falar mais ou menos, trazer uma mensagem no sentido de você saber identificar, né, conhecer a fonte daquilo que está impedindo as bênçãos de Deus em sua vida, que esteja impedido de você crescer, de você prosperar. E quando alguma coisa não está acontecendo, querido, pode ser algum empecilho, alguma coisa ali que está obstruindo, né, algo para você poder chegar a receber aquela bênção de Deus, aquilo que você deseja do Senhor. Porque, queridos, a Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é ver você próspero, é ver você avançando, é você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Se existe alguma área da sua vida que você não está bem, que você não esteja prosperando, que as coisas não estão dando certo, é porque existe alguma coisa errada e o erro não é em Deus. Amém? Se algo está errado em nossas vidas, Deus não é o culpado e não é Deus que está falhando, não é Deus que está faltando cumprir com sua parte. E nós precisamos descobrir, né, conhecer qual é a fonte que está causando esse empecilho da bênção de Deus sobre a minha vida. Amém, amém? Eu trabalhei muitos anos com manutenção de celular. E na época que eu trabalhava, não era a tecnologia de hoje, era uma tecnologia um pouco mais atrasada. Era a tecnologia conhecida na época TDMA, que já era uma tecnologia bem avançada, né? Ela já tinha ultrapassado e substituído a outra tecnologia que era a 100% analógica, que era a CDMA, né? Aí chegamos na TDMA e ali eu já trabalhava com aparelho, com manutenção. E hoje a gente não vê isso, mas naquela época era muito comum o celular ficar fora de área, sem sinal, sem ele receber o sinal da torre. E era muito comum aparecer esse defeito. Quando as pessoas chegavam lá, elas chegavam dizendo, meu celular está sem área, está sem sinal, ficava lá, sem serviço. Aí quando a gente pegava aquele celular, a gente fazia um diagnóstico, né, para chegar a descobrir o que era que estava impedindo, qual era a fonte da causa, né, do qual impedia que o celular conseguisse ler o sinal que estava chegando da torre. Né? Então, o nosso obstáculo, o nosso desafio como técnico era justamente isso, conhecer a fonte do problema. Se era um componente com defeito, né, às vezes era um componente, a gente descobria, fazia ali um diagnóstico, descobria que era, e naquela época era muito comum, um componente chamado duplex, na época, porque ele recebia, transmitia sinal, quando ele danificava, o celular ficava sem área, né? A gente às vezes ia ali e sabia que era o duplex, aí, quando descobria que era o duplex, fazia um teste, e ali reconhecia que o problema era aquela peça, aí só era substituir. Quando substituía a peça, o sinal celular ficava topado, e o cliente ia para casa satisfeito da vida, porque resolveu o problema dele. Mas às vezes não era o duplex, nem sempre era o duplex. Às vezes era um conectorzinho que tinha atrás, não sei se vocês lembram, quem é da minha geração vai lembrar. Tinha um negocinho atrás que conectava a antena rural. E o pessoal usava a antena rural e quando danificava aquela peça, ela impedia também receber o sinal. Às vezes era só uma sujeirinha que ficava no conector que ligava a antena do celular, que ela tinha uma anteninha externa. Ele tinha um conector que encostava na placa e uma sujeira ali criava uma crosta e impedia o sinal. Então, existiam várias causas que impediam que o celular recebesse o sinal da torre, sabe? Então, isso é reconhecer qual é a fonte do problema, a fonte do que estava impedindo. Então, eram alguns sintomas que poderiam causar isso. Componente queimado, sujeira, oxidação, às vezes entrava água, oxidava ali um contato, a gente tinha que fazer a limpeza no contato e o sinal voltava. Então, eram muitas coisas que poderiam causar o defeito do celular ficar sem sinal. E aqui eu quero fazer um comparativo, por quê? Porque existem muitos crentes que eles não estão vivendo uma vida de vitória, eles estão vivendo uma vida cansada, uma vida fracassada, uma vida de derrota,
mas eles não sabem, eles não conseguem saber a fonte que está causando isso na vida deles. E nós precisamos saber, queridos, o que é aquilo que está impedindo as nossas bênçãos serem alcançadas. Você quer viver debaixo da bênção de Deus? Mas se não está acontecendo, se você não está vivendo o melhor de Deus, se você não está prosperando, se não está andando em saúde, precisa identificar a causa da fonte. O que é que está causando? Quando alguém vai no médico, às vezes está ali com algum sintoma, algum desconforto em alguma coisa, ele quer ir na fonte do problema. E ali ele começa a perguntar algumas coisas, e às vezes na conversa, ele identifica que às vezes é uma alimentação. Às vezes a pessoa chega ali no médico, só vive estufado, como eu como uma coisa, eu já vou direto para o banheiro, aí o médico vai fazendo uma pergunta, você como que queijo, aí depois tomar leite, aí quando chega na conversa, o médico vai perceber que é uma intolerância à lactose, só na conversa. Pelo quê? Pelo que a pessoa está comendo. Ele já identifica que é por causa daquela comida. Faz um teste, corta essa comida, deixa de comer coisa com leite, deixa de comer coisa que tenha a lactose. E aí, quando a pessoa passa aquela experiência sem comer, não sentiu mais nada. Ou seja, ele descobriu a causa do problema. Espiritualmente, querido, existe algo muito parecido com as coisas naturais. Como está a sua vida? Está prosperando? Está andando em saúde? As coisas estão fluindo, as bênçãos estão fluindo, como está o seu casamento, como estão as coisas em sua casa, como estão as coisas no seu comércio, sabe? E se tiver errado, nós precisamos saber identificar a fonte, a causa do problema, para poder retirar dali e as bênçãos de Deus estarem voltadas para as nossas vidas. Amém, amém? Quinta-feira aqui, Maera ministrou sobre o tema de um livro, que é Adoração. E naquele livro, o escritor, ele disse algo que eu nunca esqueci, que eu já li aquele livro, muito bom, indico você adquirir o livro, se esforçar para adquirir o livro. E ele disse ali naquele livro que, às vezes, as pessoas iam se aconselhar com ele, porque as coisas estavam dando errado na vida. Tudo dando errado, casamento errado, tudo dando errado. E aí, alguém foi se aconselhar com ele e ele fez uma pergunta simples. Ele disse, eu quero te ajudar, mas eu preciso saber algo antes. Você é dizimista? Ele disse, não. Por causa de... Não quer saber o porquê. Quer saber se você é ou não é. Só não. Então não tenho como ajudar você. Se você olhar na Bíblia, os dízimos, quando você é um dizimista, a Bíblia diz que ela abre as janelas do céu para derramar bênção sem medidas. Você entende? Se eu quero provar o melhor de Deus, eu quero provar a bênção de Deus sobre a minha vida, eu quero viver o melhor, e a Bíblia está dizendo que se eu for dizimista, as janelas do céu serão abertas para a minha vida, e Deus vai derramar bênção sem medidas, então eu preciso ser dizimista. Amém? Você está aqui? Então, muitas vezes as pessoas não sabem se é Deus ou o diabo que está fazendo as coisas não acontecerem na vida dele. Tem pessoas que ficam na dúvida, é Deus ou é o diabo? Por incrível que pareça, eu já vi crentes sem saber. Rapaz, isso que está acontecendo na minha vida, será se é Deus ou será se é o diabo? Tem pessoas que nem sabem se é Deus ou o diabo. Né? E as pessoas, elas costumam acusar Deus de acidentes, de doenças, de catástrofes. Elas acusam Deus de muitas coisas que para elas, na cabeça delas, é Deus. O parente morreu de acidente. Foi Deus levou. Sabe? Aconteceu uma tempestade. Aí a tempestade levou a casa do irmão. O vento levou tudo. Aí aquela tristeza, né? E aí, foi Deus que levou minha casinha. Sabe? E as pessoas, elas tendem a apontar coisas que Deus não está envolvido, como se Deus estivesse. E nós precisamos saber se realmente é Deus ou não, porque às vezes a pessoa fica até em dúvida, porque alguém chega e diz assim, foi Deus quem permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu para provar a sua fé, Deus permitiu por causa disso, por causa daquilo. Mas está num talvez. Talvez Deus tenha permitido
determinada enfermidade esteja em sua vida. As pessoas não sabem, elas ficam na dúvida se é Deus ou se é o diabo. Toda confusão seria eliminada se conhecesse a palavra de Deus. O crente que conhece a palavra de Deus, ele sabe muito bem a fonte, né, daquilo que está causando o mal em sua vida. Irmão Hegel, ele costuma falar que quando as coisas não estavam dando certo na vida dele, ele ia verificar a vida dele para ver onde ele estava errado. E às vezes ele identificava um erro em sua vida e aquele erro impedia a bênção de Deus. E nós, como crentes, precisamos entender isso. O que é que está dando errado na minha vida? O que é que não está prosperando? Por que é que eu não estou andando em saúde? Por que é que meu trabalho não está prosperando? Por que é que minha família está um desastre? Por que meu casamento está já no fio, assim, já para cair mesmo, ser destruído? O que é que está errado? Tem algo errado, gente. E o erro não é em Deus, amém? Digo, o erro nunca está em Deus. Por quê? Porque Deus quer o melhor para as nossas vidas, amados. Deus não quer você numa vida de derrota, fraqueza. Deus quer ver você prosperando e com muito sucesso em sua vida. Então toda a confusão seria eliminada se essas pessoas conhecessem de fato a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Você não pode estar na dúvida. Ah, pastor, eu recebi ali uma profecia. É de Deus ou não é? Gente, você tem que saber. Você não pode ficar dependendo dos outros para saber o que é de Deus e o que não é. Você tem que saber identificar. Amém, amém? Então, existem alguns pontos que eu quero abordar aqui. Não vou abordar todos. O primeiro é saber que existem leis que regem esse mundo. Repita comigo. Existem leis que regem esse mundo. E muitas dessas leis vieram a existir em grande medida com a queda do homem. Existem leis que Deus estabeleceu, foram estabelecidas por Deus, nós não podemos quebrar essas leis, mas existem leis que vieram a existir em grande medida por conta do pecado do homem. Quando o homem pecou, o pecado ao entrar no mundo estabeleceu leis ali que não vão, assim, que vão ficar como coisas para, digamos assim, em oposição ao nosso crescimento. Ou seja, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe algumas coisas ao mundo, algumas leis, que elas irão se levantar quando você tentar prosperar. Quando você tentar entrar em saúde, viver em saúde, quando você tentar andar em amor, tudo que você for fazer, vai ter uma força operando contra aquilo que você quer ter sucesso na vida. E muitas vezes é algo natural que está acontecendo por conta da maldição que está no mundo. Querido, não sei se você sabia disso, mas o mundo que nós vivemos foi amaldiçoado com o pecado. Entenda? Deus não criou o mundo amaldiçoado. Deus não criou o mundo com maldição. Deus criou o mundo perfeito. Repita comigo. Deus criou o mundo perfeito. Agora entenda uma coisa. O pecado, ele amaldiçoou o mundo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Então, desse tema, descubra a fonte, né? A fonte que está causando, que está impedindo a bênção de Deus em sua vida. Desse tema, a primeira coisa que eu quero abordar, que pode ser que você precisa entender para poder compreender qual é a fonte, é saber que existem leis que regem o mundo, e muitas dessas leis vieram com a queda do homem, com o pecado. E em Gênesis 3,17 diz, você está comigo em Gênesis 3,17? Aqui diz, olha, e a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Quando as pessoas leem esse versículo, às vezes elas pensam, quando não conhecem o caráter de Deus, ele é um texto desse, pensam que quando Deus viu que o homem pecou, Deus estava com tanta raiva de Adão, Deus estava com tanta raiva que Deus falou assim, ó bichinho, só de ruim que eu sou,
agora a terra vai ser maldita. As pessoas pensam que foi Deus que amaldiçoou a terra. Não, o que Deus está explicando para Adão aqui é o seguinte: olha, você vivia num mundo perfeito. Tudo que você fizesse, o mundo iria trabalhar a seu favor. Mas agora, porque você pecou, agora, preste atenção, Adão, maldita é a terra por tua causa. O pecado do homem, a queda do homem, amaldiçoou o mundo. Então, antes de você querer criticar Deus, culpar Deus por coisas darem errado em sua vida, entenda, existe algo no mundo, uma maldição, que tudo que você fosse levantar para fazer, vai ter uma resistência a você. Coisas irão resistir a você, ao que você quer fazer. E você precisa ter a palavra de Deus para romper a resistência. Você quer subir, tem uma corda puxando. Você quer remar, parece que está contra a maré. Porque o mundo que nós vivemos, ele está amaldiçoado. E eu preciso compreender isso, que isso pode ser uma das causas que está impedindo você de prosperar, de viver em saúde. E você precisa saber o que é, porque se eu identifico que a causa são as próprias leis da maldição do mundo, eu preciso romper essa maldição. Eu preciso romper. Como é que eu vou romper isso? Romper na palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, me firmar os pés nessa palavra, declarar essa palavra e de contra aquilo com a palavra de Deus. Romper com a palavra. Ter a palavra. E seja o que for que estiver na minha frente, eu vou passar por cima porque eu estou com a palavra de Deus. E quando você se posiciona com a palavra, qualquer circunstância que seja por causa da maldição do mundo, com a palavra de Deus você vai romper todas as barreiras. Tudo que o pecado de Adão causou de mal no mundo, você com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, com a palavra de Deus na sua boca e no seu coração, você irá romper tudo em nome de Jesus. Mas você precisa ter o conhecimento para se posicionar com a palavra. Se posicionar com a palavra é o que nós chamamos de se posicionar em fé. Ter a palavra de Deus para aquela situação. Teve uma situação que Jesus disse: olha, nós vamos sair daqui para o outro lado. Eles iriam atravessar o lago. Lá, não sei se era o lago ou se era o mar. Foram atravessar, porque tinha uma missão do outro lado. E a Bíblia diz que aconteceu de vir uma tempestade. E os discípulos, que tinha pessoas ali que sabiam que era o mar, sabiam: nós vamos morrer nesse lugar aqui. Aí quando se viram aperreados, disseram, e Jesus estava dormindo. Aí acordaram Jesus, quando Jesus acordou, Jesus identificou, porque a Bíblia não diz que foi o diabo. A Bíblia não diz que foi Deus. Mas nós sabemos que Deus não ia mandar uma tempestade contra Jesus e os discípulos. Você entende isso? E quando Jesus se levantou, Jesus não foi falar com o diabo, disse: Satanás, eu te repreendo. Porque em muitas passagens na Bíblia você vê Jesus se levantando contra o diabo. Pedro fez uma grande revelação pelo Espírito, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, o que você disse foi pelo Espírito de Deus que lhe revelou. Um minuto depois, Jesus fala de sua morte. Aí Pedro diz: não, Senhor, não vai morrer não. Quando Pedro fala: não vai morrer não, aí Jesus não falou mais com Pedro. Jesus sabia que tem um espírito por trás de Pedro, usando a boca de Pedro. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não falou com Pedro, ele falou com Satanás. Então, quando alguma coisa se levantava contra Jesus, que fosse da parte do diabo, Jesus falava diretamente com o diabo. Mas o que aconteceu no mar, ali no lago, na água lá, que a tempestade queria matar eles, e queria matar mesmo, Jesus não repreendeu Satanás. Ele não repreendeu nenhum espírito. Porque no mundo existem causas naturais. E essas causas naturais existem por causa do pecado. E Jesus falou com quem? Com o vento e com o mar. Ele ordenou, ele usou a autoridade que Deus deu. E nós, como crentes, nós temos autoridades. Nós temos autoridade, porque Jesus conquistou autoridade para a igreja. E se coisa das circunstâncias naturais
estão se levantando contra a nossa vida, nós precisamos nos levantar com a palavra de Deus e usar a palavra de Deus contra essas circunstâncias. Não é ficar calado, de braços cruzados. O Senhor sabe, aleluia, o Senhor sabe, glória a Deus, o Senhor sabe. Sim, já imaginou se Jesus fosse lá para o barco ficar, Deus, você sabe, Senhor, você sabe, ia morrer todo mundo. Situações na vida, você precisa se levantar com autoridade, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou próspero, então eu vou prosperar em nome de Jesus. Aí você impõe as mãos sobre as coisas, começa a orar nos velhos que estão lhe devendo, que não paga a gente vivo. Você caiu na armadilha, caiu no canto da sereia, vendeu fiado para esse tipo de gente, está lá lhe devendo. Começa a orar, começa a declarar, começa a impor as mãos nas notas promissórias. Em nome de Jesus, você vai me pagar em nome de Jesus. Pai, aí você começa a falar com autoridade na dimensão do Espírito, e eu vou receber em nome de Jesus. Pai, toca no coração dessa pessoa, abençoa a vida dela, faz dinheiro chegar na vida dela, e quando chegar, coloca eu na mente dela. E ora, e diz como é que vai ser. Sabe, porque Deus quer ver você prosperando, Deus não quer ver você tomando prejuízo, não. E da próxima vez, vigia, né? Tenha mais critérios na hora de vender fiado. Amém, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 20. Romanos, capítulo 8, versículo 20 e versículo 22, vai nos falar que o que aconteceu com a criação por causa da queda do homem. Por causa do pecado do homem. Aqui diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão. Na esperança de que a própria criação, ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. O que é que esse texto está falando? Que a criação, ela está amaldiçoada, ela está maldita não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação, a maldição, foi o homem. Mas a Bíblia diz que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústia até agora. Por quê? Porque a criação, ela será restaurada. Você está aqui? Então, o mundo, ele não quer lutar contra um homem. Aí lá vai a pessoa, planta um feijãozinho, um milhozinho ali, quando pensa, não, está lá uma praga. É a maldição do mundo. Lutando para que você não colha. Sempre vai ter as coisas naturais para querer impedir que você prospere, que você cresça, que você avance. E aí você precisa se levantar sabendo que é causas naturais para não estar usando a arma errada com a coisa errada. Saber que é uma coisa natural. E temos que ter bastante sabedoria com essas coisas. Para não querer espiritualizar tudo. Que tudo é o diabo, que não é o diabo é Deus. Essa doença foi o diabo que colocou, quando for o diabo é Deus. Tem que saber. E pela palavra de Deus é que nós vamos conhecer. Então o primeiro passo é esse. Saber que existem leis, tanto espirituais como naturais. E nós não podemos quebrar essas leis. Amém? Amém? E para saber se Deus está envolvido em uma coisa ou o diabo, nós precisamos entender a linguagem da antiga aliança. A linguagem do Velho Testamento. Sabe? Então, no Velho Testamento, quando há alguma alusão que Deus está fazendo alguma coisa, não foi Ele quem realizou. Sabe? Tudo que aconteceu de ruim na antiga aliança era por causa do pecado deles. O dilúvio não era porque Deus era mau, foi por causa do pecado deles. Quando vinham doenças, enfermidades, moléstias, não era por causa de Deus, era por causa da enfermidade, era por causa do pecado deles. E as pessoas atribuíam a Deus. O Antigo Testamento, ele usa uma linguagem de aliança. Se você for observar, Deus, quando fez a aliança com eles falou o seguinte, ó: se vocês transgredirem minha lei,
vai vir. Aí tinha lá um monte de maldição, um monte de coisa ruim. Então, se eles cumprissem a lei de Deus, só ia vir a bênção sobre a vida deles. Eles quebravam a lei de Deus e vinha a maldição. Mas a maldição não era Deus quem enviava. Porque Deus entendeu o seguinte: como o homem pecou, o mundo estava debaixo de maldição, Deus resolveu proteger o homem da maldição dando sua lei. E a lei de Deus protegia o homem da maldição. A lei de Deus cobria o homem da maldição. Então, quando o homem quebrava a lei de Deus, ele saía debaixo da proteção. Entenda, a lei de Deus era uma proteção contra a maldição que entrou no mundo. Então, Deus falava: se você cumprir minha palavra, você está guardado. Então, se o homem cumprisse a palavra de Deus, não vinha doença sobre a sua tenda. Não vinha falta, não vinha miséria, não vinha pobreza, não vinha nada. Ele estava debaixo da proteção, cumprindo a vontade de Deus. Quando ele saía debaixo da lei de Deus, e queria viver por conta própria, fazendo tudo que dá na teia, sendo dono de sua própria vida, aí a maldição alcançava eles. Aí quando alcançava, eles falavam: da parte do Senhor veio esse mal. Da parte de Deus não, do pecado deles. Mas ficou escrito dessa forma. Eles falando, porque a Bíblia ela registra o que eles falavam. E na aliança tem isso. Se você cumprir, vai ver a bênção. Se quebrar, vai ver a maldição. E eles quebravam a lei, viviam no pecado, e a maldição vinha sobre a vida deles. Você está aqui? Então, você não pode culpar Deus por uma coisa que Ele criou para proteger o homem, que foi o próprio homem que trouxe o pecado ao mundo. Entenda, veja a lei de Deus como uma proteção e não uma exigência. As pessoas religiosamente veem a lei de Deus como uma exigência. Quando a gente está aqui no púlpito, às vezes falando de coisas que não é da vontade de Deus, não é querer impor você a nada, não. É querer levar você para o caminho da bênção. Às vezes, como eu já falei aqui algumas vezes, tem mulheres da igreja que sonham casar com um grande homem de Deus. Aí quando um grande homem de Deus vê como as mulheres se vestem, ele não quer. Qual é um grande homem de Deus que é uma mulher que se veste vulgar? Nenhum. Vão querer os carniceiros querem. Aí depois casa, vai viver infeliz, uma vida, sabe, sem futuro. Comendo pão que o diabo amassou. Aí depois, e o Senhor? Cadê o Senhor? Se eu quisesse com o homem de Deus, minha vida não era assim. Se você quer casar com o homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus. Uma coisa chama a outra. Mas se você só se veste vulgar, só se veste querendo mostrar o que não é para mostrar, e acha que vai atrair o homem de Deus, não vai. Amém? Estou certo ou estou com a razão? Então existem os princípios e as leis. Por exemplo, existe uma lei chamada lei da gravidade. Essa foi Deus que estabeleceu essa lei. Ela sempre está puxando as coisas para baixo. Aí alguém sobe numa escada, chega lá num vigia, cai da escada, quebrou a perna. Foi Deus que quis assim. Foi a vontade de Deus na minha vida. Você acha que Deus tem algo a ver com isso? Ele criou a lei da gravidade, mas não foi para isso não. Foi para outra coisa. Então nós não podemos culpar Deus quando existem leis, quando existe uma maldição. Deus criou a lei para proteger o homem, e a maldição veio por causa do homem para destruir a vida do homem. O homem sai da lei de Deus, que é a proteção, vai para o pecado e depois diz que é Deus. Igual um parente da irmã que morreu uma vez de acidente. Irmã, pastor, foi Deus que quis assim. Eu digo, foi não, irmão, não foi Deus não. Pastor, mas a Bíblia diz, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Na Bíblia não diz isso não. Não diz, eu sinto muito, sabe? Mas, não, pastor, é insensível. Não, eu quero ajudar ela a entender que não é Deus. Eu quero que ela entenda que não foi Deus que causou o acidente, não foi Deus que quis a morte. Existem leis naturais, causas naturais. Tem até um dizer que diz que quando a moto passa de 120, tem um barulhozinho lá atrás, que é a tampa do caixão batendo lá atrás já.
Diz que o carro vai a 150, 160 km por hora, já tem um barulhozinho lá, é a tampa do caixão já batendo. Aí anda quebrando as leis de Deus, está lá a placa, 100 km por hora, o cara passa 150, tem um acidente, foi Deus que quis. Deus, está lá a placa 100, o cara estava 150 e quer a proteção divina. Os homens vivem quebrando leis, vivem infringindo leis e quer viver na bênção de Deus. Culpando Deus por tudo de ruim que acontece. Vocês estão aqui? Descubra o que está impedindo a bênção de Deus. Veja o que está de errado na sua vida, porque o erro não está no Senhor, o erro está no homem, está nas suas escolhas, nas suas decisões. Se sua vida está infeliz, é algo errado que está na sua vida. E a palavra de Deus, ela é um espelho que nos mostra. O problema é esse, a palavra de Deus, ela é um espelho, vai mostrar como está, não é como você quer se ver, não. Aí eu quero me ver assim, o cabelo está todo bonitinho, todo coisado. Chega no espelho, o espelho vai mostrar o que está. A palavra de Deus é um espelho. Às vezes está alguém numa mesa ali de almoço, aí vê lá um pedaço de feijão entre os dentes de um, do outro, aí fica, eita, pai, que coisa ridícula. E não está vendo que o dele também tem. Aí quando vai no espelho, que vê, eita, meu também está, porque o espelho mostra como é. Então, a palavra de Deus vai mostrar o que é que está errado nas nossas vidas. Eu quero viver o melhor de Deus, não sei você. Mas não posso viver o melhor de Deus, viver na vida que eu quero viver. Tenho que viver o melhor de Deus, viver na vida que Ele quer para mim. Que é uma vida aliada com a sua palavra. Então, um dos primeiros pontos para identificar a fonte é saber disso, que existem coisas que são causas naturais. Eu não posso, né? Tá quebrando princípios e leis e depois culpar Deus. Tem coisas que é falta de higiene. E tem gente que é imundo. Tem gente que é imundo, depois está com o bucho cheio de lombriga, cheio de verme, cheio de doença, por causa que é imundo. Você está aqui ainda? As mulheres têm, não sei porque, elas têm uma tendência a ser mais limpas do que os homens, não é? É ou não é? Mas tem uns que são imundas, viu? Tem uns quando você entra na casa, o fedor de grude, de roupa suja. Mas na grande maioria, sim. Na grande maioria, são mais limpos do que os homens. Eu morava com um rapaz, que eu nunca esqueci isso. Ele tinha até meu mesmo nome. Nós éramos xará, era Marco e Marco. Fomos morar numa mesma casa. Aí, a pia lá, eu comia minhas coisas, né? Lavava, guardava. E ele ia lá, só colocando lá. Disse, Ferinha, vamos fazer um acordo? Aqui tem duas pias, uma é a tua e outra é a minha. Porque eu percebi que estava se escorando. Você lava o que você suja, eu lavo o que eu sujo. Minha pia era sempre limpinha. A pia dele estava aquele entulho. Até tão sujo que quando ele queria uma faca, ele ia lá, pegava menos suja para limpar aquela faca, para usar aquela faca. No dia que a gente foi se mudar, eu nunca esqueci isso. Faz anos, eu nunca esqueci. Quando a contratou tomou um serviço, terceirizou lá um serviço de faxina, porque ele não teve coragem de lavar a própria sujeira dele. Aí a mulher chegou lá, Marco, meu filho, eu nunca vi um homem tão imundo na minha vida. Ela não queria fazer o serviço, ela se arrependeu de ter pego o serviço. Sabe? E muitas doenças são causadas por falta de higiene. Né? Não. Está cheio de formiga. Não, formiga é bom para a vista. Que isso, formiga é bom para a vista? Formiga é mais imundo que uma barata. Mata uma barata e espera alguns minutos. Quem é que vai estar lá carregando ela? Ela está carregando a barata, deixa a barata lá nos aposentos dela, volta para aquele pão que está lá em sua casa e diz, é pão, formiga é bom para a vista. E saiu direto da barata para sua boca. É bom para a vista, mas é bom. A formiguinha que saiu lá da barata. Estava na barata agora há pouco, faz nem 10 minutos que saiu da barata. Ou você nunca viu formiga carregar barata? Mata uma, só para você ver. Deixa lá, nem carregar barata, deixa ela lá. Elas são eficientes. Em questão de minutos já estão lá, as faxineiras da casa. As faxineiras.
Eu chamo ela de as faxineiras, as garistas, as gari ali, ó. Carrega a barata, entra lá naquele bolo que está em cima da mesa. Aí você vai comer o bolo. Eita, a formiguinha, é bom para a vista. Como barata também, que barata é bom para a vista. Vocês estão aqui ainda? Nós precisamos entender que até a higiene, ela é para a nossa própria saúde. Depois está aí doente por um monte de coisa, está culpando Deus, culpando um monte de coisa, e às vezes uma questão de higienezinha, você vive em saúde. Amém, amém? Então, eu não posso estar quebrando princípios naturais e querer viver em saúde. Você sabia que não é tudo que a gente pode estar comendo todo santo dia? Eu tenho um colega que ele vivia se gabando, porque todo dia tomava um litro de Coca-Cola, todo dia. Todo dia toma um litro de Coca-Cola, todo santo dia. Não tem nada demais. Beleza, você é um herói. No passar dos anos, os ossos desse camarada ficou tão fraco de um jeito, ele teve que fazer uma cirurgia. Portanto, um cara, não estou falando de uma pessoa idosa, não, estou falando de uma pessoa jovem, com ossos fracos, porque vivia tomando 2 litros de Coca-Cola todo santo dia. Aí pode culpar Deus depois de um negócio desse? Está na juventude achando que pode comer de tudo. Não é assim não, gente. O nosso corpo, existem leis, limites. Até na nossa alimentação a gente tem que saber o que está comendo, para não comer só porcaria e viver doente. Aí diz, Deus vai aprender a comer direito, menino. Oxi. Vive comendo porcaria, quer viver em saúde? Vocês estão aqui ainda? Passa o dia não como uma proteína. Só besteira, salgadinho, aqueles treloso, refrigerante, miojo. Aí vive doente. Não sei não, acho que Deus é o Senhor vai comer direito, meu filho. Ontem, final de semana, fomos para Petrolina, para o Maximize. Eu aproveitei para comer besteira. Disse, Sandra, é uma vez no ano que vem eu como de novo. Estava lá eu comendo hambúrguer com Coca-Cola e batata frita. Uma vez no ano, agora só ano que vem. Gente que come todo dia não tem nada. É quem fuma todo dia não tem nada. Quem bebe, cachaça bebe todo dia. Não tenho pressa para morrer, eu morro aos poucos mesmo. Não tenho pressa para morrer. Quando está na desgraça, indo para o caixão bem novinho, você entende isso? Aí quer culpar Deus. Aí está lá, o cara que viu comendo porcaria, morreu. Deus levou não, ele que se levou para a própria cova. Você ainda está aqui? Querido, nós vivemos numa geração que as porcarias estão a nosso mercê para danificar nossa saúde física por meio da nossa boca. Eu nem me planejei para falar isso. Já que eu entrei no assunto de princípios naturais, eu estou tratando de coisas naturais. Que vai trazer enfermidade, vai trazer doença e depois vai culpar que é Deus. Você está aqui ainda? Aleluia. Era 3 pontos que eu ia abordar aqui e ainda estou no primeiro. Como a gente planeja as coisas, não sabe como a gente quer, né? Porque esse negócio da alimentação me prendeu aqui agora. E é incrível como muitas pessoas estão morrendo jovem. E vivendo doente, jovem, porque não se alimenta bem. E sabe o que é isso? Está quebrando leis naturais contra o seu próprio corpo. Danos contra o seu próprio corpo. Tem crente que se orgulha de dizer que não come uma fruta. Gente, o nosso corpo não produz vitamina não. Nosso corpo produz anticorpos, vitamina não. Vitamina é na alimentação. E o que é mais rico de vitamina? Frutas. Você está aqui? Nem que não goste, querido, passa a criar o hábito. Quer viver em saúde?
tem que comer fruta, meu querido. Eu estou falando de quê? De princípios naturais. Para que você viva em saúde. Mas não só existem os princípios naturais. Também existem os princípios espirituais. Tem princípios espirituais que quando nós quebramos, eles também atraem enfermidades, doenças. Nem toda doença, enfermidade está ligada à alimentação. Princípios como rancor, inveja, ódio. A Bíblia diz, veja só, não é só a Coca-Cola que danifica os nossos ossos, não. A Bíblia também diz, não sei se é a soberba ou é a inveja, eu acho que é a inveja. Estou bem lembrado não, mas é uma dessas duas coisas ruins. Acho que é a inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos, ela apodrece nossos ossos. É a inveja ou a soberba? É a inveja, né? A soberba, ela precede a queda. E a inveja, ela apodrece nossos ossos. Eu nunca vi uma pessoa invejosa para ela ser feliz. Você conhece alguma? Não conheço, não. As pessoas soberbas. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Isso são princípios espirituais. Eu falei de princípios físicos, um pouco trazido na questão da alimentação. Mas existem princípios espirituais que, se nós quebrarmos, vai atrair doenças e enfermidades para as nossas vidas. O dízimo é um princípio espiritual para a prosperidade. Amor, perdão, não guardar rancor, não guardar ódio, não guardar ofensa, vai proteger nossas vidas, tanto espiritual como material, como física. Você quer viver em saúde? Não é só a alimentação correta. É andar em amor. Tem pessoas que se orgulham delas serem arrogantes. Ter o pavio curto. Sou parente de Lampião, sou prima de Maria Bonita, prima legítima de minha mãe. Minha bisavó era prima legítima de Maria Bonita, por isso que eu sou braba desse jeito. Eu só lembro da história de um rapaz que chegou numa cidade e disse: essa cidade tem gente braba? Rapaz, aqui não tem não, o último foi enterrado ontem. Que toda pessoa braba que você escuta era finado coisinha, finado bichinho, ali era disposto, viu? Aí ele sozinho batia em 3, 4 homens, mas morreu novo, morreu com 20 anos bichinho. Porque esse é o destino das pessoas arrogantes, as pessoas metidas valentes. Vê Lampião. Vivia no meio do mato, correndo. Que vida era aquela? Uma vida desgraçada. Não se orgulhe de ser brabo, de ser arrogante, mas se orgulhe de ser manso e humilde de coração. O crente tem que ser manso e humilde de coração. Quando eu saio no trânsito, já saio dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Que no trânsito tem gente que já sai dizendo: hoje eu vou fazer raiva a 1.001 pessoas. E tem gente que já sai para isso todo santo dia. E diz: Senhor, me livre desses, me livre desses. E quando fala de Oricuri, misericórdia, Jesus, ajuda nós. Só que Inácio disse: não são os motoristas não, os predestes também, né, Inácio? Estou perdendo feio os motoristas, né? Gente, uma das melhores coisas do mundo é a gente viver cumprindo os princípios da lei de Deus. Eu quero que você saia aqui entendendo o seguinte: a lei de Deus, eu vou continuar essa ministração, que são alguns pontos para a gente identificar a fonte. E hoje eu pensei que eu ia falar de pelo menos 3, hoje aqui só fiquei em um, que é o dos princípios naturais. Amém? Vamos entender isso? Eu vou continuar essa mesma ministração falando nos outros pontos, para você identificar aquilo que faz com que você não prospere. Amém? Então, outro ponto que eu ia abordar agora seria o que aborda que Deus, Ele não é o Deus desse mundo. O que isso quer dizer? Deus, Ele não governa esse mundo. Então, entenda, o mundo ele já é amaldiçoado.
E ele ainda tem um Deus chamado Satanás. Lá em Mateus capítulo 25, verso 34, aqui diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é que a Bíblia está falando aqui? Que futuramente nós vamos tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, mas o reino hoje ele está de posse do diabo. O diabo é quem está, ele é quem é o Deus desse mundo. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. É um versículo muito conhecido. Está onde? Romanos quanto? 4? 4 quanto? Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Romanos 4, 4. Eu acho que é lá que fala isso. Né? 2 Coríntios 4, 4. Que Romano, meu Deus do céu. Aqui, ó. 2 Coríntios 4, 4 diz: dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Então, 2 Coríntios 4, 4 revela quem governa esse mundo. Aconteceu coisa ruim, foi Deus que fez? Não foi Deus que fez. Entenda? O mundo, além de ser amaldiçoado, ele tem um Deus. E esse Deus, com H minúsculo, ele governa esse mundo. E o que não pode é eu que sou crente, você que é crente, viver em conformidade com o mundo. Se o mundo está andando para aquela direção, nós temos que andar para essa. Imagina, o mundo já é amaldiçoado, tem um Deus perverso que é o diabo. E a gente ainda vai seguir no curso desse mundo? Como será a nossa vida? Depressiva, ansiedade, doença, pobreza, miséria. Esse é o mundo que o diabo reina, impera. E é aqui que eu vou continuar na próxima ministração, mostrando as coisas do Deus desse mundo. Veja só, gente, como não é muito fácil viver. Além de viver no mundo amaldiçoado, esse mundo amaldiçoado tem um Deus que governa esse mundo e que reina esse mundo. Quando você liga a televisão, você vê muita coisa boa ou muita coisa ruim? Porque a televisão vai mostrar o reino desse mundo. E quem governa esse mundo? Não é Deus. Aqui, ó, 1 Coríntios, Romano ainda está na cabeça. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. As pessoas que não têm Cristo, gente, a mentalidade deles estão cegas. O diabo, ele cega o entendimento. Está lá, as mulheres de hoje. Mas tem uma moda nova agora aí, não sei se a Euricuri já chegou, mas em Petrolina era só o que via ontem. Elas estão colocando uns vestidão assim que vai no chão. Aí os vestidão vem, quando chegar aqui tem uns lascão. Aí é uma chave aqui, mostrando aqui. Aí estão andando agora assim. É um passo, já quer mostrar a peça íntima. Aí a pessoa acha que está abafando na sensualidade, na moda. Isso é ridículo, gente. Isso é feio. O cristão não pode achar um negócio desse bonito, não, gente. A moda da nudez não é moda de crente. Amém, mulheres de Deus? Repita comigo. Moda de nudez não é moda para crente. Amém, amém? A igreja do Verbo, as mulheres se vestem de todo jeito. Mas não é isso que é ensinado lá. Nunca quem vai proibir, ó irmã, a partir de hoje, nunca mais eu quero ver a irmã na rua de short curto. A vida é dela. Ela é quem decide como quer viver. Mas nesse púlpito se ensina a ordem e a decência. E a escolha de cada um. Não adianta estar impondo, fica adianta impor.
Eu já fiz parte de igreja que obrigava as mulheres a se vestir bem compostas. Mas a gente via que elas sempre burlam. Colocavam uns vestidos de malha, que parecia roupa de super-herói, grudava na roupa, no corpo, a partir de um jeito. Pior do que roupa de super-herói, as roupas de malha que elas usavam, que grudava no corpo de um jeito, desenhava tudo, mostrava tudo estava no corpo, e ele era um pouco transparente. Aí as jeans, elas faziam um negócio nessa jeans, que parece que colocava manteiga do lado para sair entrar. Aí quando entrava, parecia um pinguim, ficava assim. Mas mandava bem assim, ó. Porque aí ficava tão justo de um jeito. Eu digo, como é que elas aguentam uma roupa dessa? Para andar assim. Não adianta você querer impor legalismo nas pessoas, porque elas vão usar a sensualidade, porque está dentro delas. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não é impondo, você agora vai, não. Essa imposição é só aqui no púlpito. Aqui no púlpito pode subir todo jeito, na misericórdia. Até teve vez de eu ver foto aqui de ministro, de música aqui com roupa branca, e roupa branca tem um problema gravíssimo de transparência. Aí eu tiro o print. Irmã, me ajuda em nome de Jesus. Pela hóstia sagrada, me ajuda aqui. Ajudar em quê, pastor? Eu mando o print, ó. Me ajuda. Pastor. Não vai acontecer mais não, diga amém, em nome de Jesus, não aconteça mais. Não pode estar aqui com sensualidade, gente. Amém? E eu peço, direto, eu não sei se o líder de música está fazendo isso. De uma vez por outra tem que estar reunindo pessoas, dizer, mulheres, cuidado com roupa assim. Essa plataforma aqui não é lugar de sensualidade. Amém, queridos? Aqui eu posso impor, lá fora não. Amém?